Para o pessoal saber, a gente trabalhou junto, por isso que a gente se conhece lá. Coincidentemente, eu também fiquei 17 anos lá. Exato. E aí, tive um ano como supervisor, depois eu fui trabalhar na matriz, né? Até que deu uma epifania que eu resolvi mudar o rumo para concurso público. A gente vai chegar lá, a gente vai falar disso. E aí, cara, é um cargo que me orgulha muito de estar nele. Assim. Quantos anos você está, Alexandre? Eu tô com 57. Fazer 58 em janeiro. Estamos ficando velho, Alexandre. Velho. Você é pai... Tô quase me aposentando, né? É? Coisa... Tô prestes a me aposentar. Que loucura. Agora, eu passei por uma perícia, né? Porque eu sou deficiente físico. E aí eu tive que passar por uma perícia. E idade não é critério de aposentadoria para quem tem deficiência. E aí, por causa disso, eu já poderia ter me aposentado em 2021, né? E eu não sabia disso. Foi uma coisa de Deus, assim, que apareceu para mim. E aí eu dei entrada. E o pessoal entendeu um pouco, quem está te olhando assim, mas qual é a tua deficiência, só para... Eu tenho uma deficiência aqui muito localizada no ombro, mas também aqui no braço. Na época, no nascimento, houve um erro na manobra de parto. Isso quem diz é minha mãe, né? E aí acabou que essa manobra errada quebrou a minha clavícula e afetou alguns nervos aqui, nessa área aqui do ombro. Só que a minha mãe... Ninguém falou isso pra minha mãe. A minha mãe, tipo assim, tinha o primário, assim, mas em termos de conhecimento de vida, a minha mãe era uma coisa absurda, assim. E aí ela viu que tinha alguma coisa errada com o meu braço. Terminou a primeira amamentação, ela me colocou assim na cama. E aí, quando eu tava quietinho, relaxado, ela deu uma pancada na cama, gritou e eu me tremi todo, menos o braço esquerdo. Que continuou parado. Que continuou parado. E aí ela viu que tinha alguma coisa de errado, e aí foi aquele escarcéu eu até brinquei, na maternidade. A gente estava conversando ali fora, sabedoria de mãe, né? Sabedoria de mãe. Em vez de levar pra fazer N testes, ela deu uma pancada na cama e resolveu. Resolveu a situação. Quer dizer, lá na maternidade, aí vieram conversar com ela e tal. Mas o meu pai e a minha mãe eram pessoas extremamente obstinadas, assim. E aí eu tinha que fazer fisioterapia o tempo inteiro. Uma das coisas que meu pai fez, ele pegou um brinquedo que eu gostava muito, era um chocalho com luzes, sei lá. Aí ele amarrava num lustre com elástico. Aí me colocava no chão, forrado, e amarrava o meu braço direito ao lado do corpo. Olha, pra você se forçar a usar o outro. E aí eu ficava o tempo inteiro tentando pegar esse brinquedo, aí trazia o brinquedo, aí o elástico puxava, eu soltava, ia lá, pegava de novo, ficava o dia inteiro fazendo fisioterapia. Caramba, hein? Aí é o que eu te falo, aquele conhecimento assim... As pessoas, às vezes, hoje em dia, assim, as pessoas perdem um pouco o poder de dedução das coisas, assim. E o meu pai pensou, cara, se ele tem que fazer fisioterapia, então vamos fazer fisioterapia. Ele inventou essa maneira de resolver esse problema. Eu não sei se você já viu na rua pessoas que têm um braço do tamanho de recém-nascido. Já. Não é uma coisa frequente, mas as pessoas comumente já viram isso. Era a minha condição. É que não, aparentemente ter um braço hoje que não se desenvolveria. Mas com esse tratamento que meu pai acabou fazendo, o médico acabou escrevendo um livro sobre esse tipo de problema. É mesmo, que legal. Sobre o meu caso. E aí o meu braço se desenvolveu, o médico ganhou vários prêmios por aí, porque foi um paciente dele que acabou desenvolvendo uma coisa que não era normal. Que interessante, dentro de casa, né? Dentro de casa. Bom, mas aí começa, legal, vou pegar daí esse primeiro Alexandre, né? Sim. Hoje vamos falar de vários Alexandres. Sim. Né? Esse primeiro Alexandre Sim. que nasce com uma deficiência, né? Numa era em que, hoje em dia, se alguém briga com alguém é bullying, pobre coitado. E como é que foi ser criança com... Não vou dizer pra você... Aliás, assim, na nossa época, ser criança não era fácil. Já não era fácil. Já não era fácil, tinha que se virar mesmo. Mas eu fico imaginando algumas pessoas desse nosso mundo atual, se elas conseguiriam passar 10 minutos no nosso recreio. Assim. Então, futebolzinho da rua, então... Nossa senhora! Aí meus apelidos eram de T-Rex pra lá, né? Assim. Mas aí a gente chamava de volta, né? O cara que tinha orelha grande chamava de Telerge, sei lá, boca de bueiro, tinha um monte de apelido, né?
Um apelidava o outro e ficava naquilo ali, e a gente acabava que resolvia os nossos problemas sem... Você sabe que a gente já falou algumas vezes aqui sobre bullying, até sobre cyberbullying, que é uma outra coisa. E é interessante o que você está falando, por isso até que eu peguei, porque o que a gente fala muito é que, na verdade, o bullying ele existe porque existe um valentão que tem problemas, mas ele encontra o fraco que também tem problemas, né? Sem dúvida nenhuma. E infelizmente só ficam querendo resolver batendo nesse cara, mas às vezes esse precisa, né? Sem dúvida. E o que você está trazendo, lógico, você na sua história, mas a gente tem mais ou menos praticamente a mesma idade. Sim. Na nossa época não tinha muito jeito, a gente tinha que resolver, né? Tinha que resolver. Lá. Não tinha mamãe. E é engraçado que aí o nome do canal é Falando da Mente, né? Isso a gente já meio que criava. Sim. Mas e a caixa que a gente cria também? Por causa disso. Eu imagino até seu pai, o meu era um pouco assim, meu pai também foi um cara sensacional, mas nunca foi aquele... Vou lá resolver pra você, não. Se vira e... A gente tinha até uma certa vergonha de falar algumas coisas. Cote, assim, eu vejo hoje em dia os pais, às vezes, quer dizer, cada época com as suas coisas melhores ou piores, as pessoas se adaptam, né? E vivem conforme a época. Mas os pais hoje têm tipo como se fosse uma pessoa que é contratada para fazer entretenimento em festa de aniversário, que tem que estar o tempo inteiro dando atenção para a criança, não sei o quê, o tempo inteiro em cima da criança, aí tem que entreter. Cara, na minha época, meu pai e minha mãe, sei lá. A gente brincava com o que tinha também, né? E ele, na verdade... minha mãe lá na cozinha, meu pai saía para trabalhar, e a gente se virava com o que tinha ali e tal, brincava na rua ali com os amigos e tal, em casa, muitas vezes eu brinquei sozinho em casa e tal. Era diferente a nossa época, né? Mas isso também acaba criando uma certa casca na gente, a gente fica um pouco mais... a gente não leva problemas assim tão a sério quando eles não têm que ser levados a sério. Problema sério, beleza. Eu estava até pensando aqui, no momento não está dizendo que teria que se normalizar ou que deveria ser assim, mas você pegou no ponto agora. Não precisava ser tão sério quanto hoje parece. Exato. Uma coisa, a gente tinha que dar um jeito e se virava. Pois é. O valentão, na verdade, deixava de ser valentão. Mas aí, vamos lá. Essa nossa época a gente passou muita dificuldade, recreio, playground, etc, né? Mas teve um episódio, eu era casado e a minha esposa, na época, ela tem um filho e eu tinha minha filha, diferença mínima de idade. E esse garoto, cara, um garoto maravilhoso, ele resolveu defender uma menina de um valentão. E ele acabou virando o alvo do valentão. O colégio não era grande, então eu tinha muito contato com o diretor, mas era uma coisa que não estava se resolvendo. Não estava se resolvendo, ele sofrendo direto um monte de coisa. Eu não sou de me meter porque, conforme a gente está conversando, eu sempre resolvi os meus problemas. Só que chegou num certo nível que aí fugiu um pouco do controle. Sim. Aí eu peguei, chamei o diretor, esperei ele chegar, sentado na entrada do colégio. O diretor chegou, sentei ele, virei para ele e falei assim, olha só, uma vez na minha infância, um valentão me pegou para Cristo e me bateu muito. Só que eu descobri que ele tinha mais ou menos uns 3 alvos, assim, além de mim. E aí nós 4 juntamos em cima dele e falamos que se você bater em um dos 4, os 4 vão bater em você juntos. E aí o cara deixou de ser valentão, nunca mais. E eu falei isso pra ele. Eu falei pro diretor, eu falei, olha, eu vou montar uma gangue dentro do seu colégio, com outros pais, e nós vamos resolver a situação. Ou então você resolve. Aí ele resolveu.